O ano de 2025 tem sido bem interessante para a Bolsa Brasileira, não é? Muito. A gente está vendo uma alta de 31% no Ibov, e quando a gente olha pela ótica do investidor estrangeiro, o EWZ dolarizado, o retorno total chega a 50%. É um número impressionante. Mas é bom lembrar que isso não é uma coisa só do Brasil, né? Faz parte de um movimento maior em mercados emergentes. Sim, com certeza. Hoje, a nossa missão aqui é fugir um pouco dessa conversa de a bolsa vai subir ou vai cair e mergulhar numa estratégia de construção de patrimônio para o longo prazo. O investimento focado em dividendos. Exatamente. A ideia é olhar para empresas que têm uma capacidade comprovada de gerar lucro e dividir um pedaço desse bolo com quem é sócio. Exato. E a filosofia por trás disso é o que realmente importa, sabe? Pensa assim, uma empresa que não gera caixa, que não distribui lucros, ela é tipo um quadro bonito na parede. Certo. Para você ganhar dinheiro com ele, depende de outra pessoa aparecer e concordar em pagar mais caro do que você pagou. O seu sucesso está na mão de terceiros. Entendi. Agora, quando você foca em quem paga dividendo, a lógica muda. O seu sucesso passa a depender da competência da própria empresa, da capacidade dela de ser lucrativa e gerar caixa de verdade ano após ano. E o efeito disso no longo prazo é algo que, honestamente, os números chegam a ser chocantes. Um estudo histórico que a gente analisou do mercado americano, pegando um período bem longo, de 1960 a 2024, mostra isso de forma brutal. Se alguém tivesse investido $10 mil e deixado lá, só pela valorização das ações, esse valor teria virado uns $982 mil, o que já é fantástico, claro. Já é um retorno incrível. Mas, e aqui a história muda completamente. Se essa mesma pessoa tivesse pego cada centavo de dividendo e, em vez de gastar, tivesse comprado mais ações da mesma empresa... A famosa bola de neve. Exato. Esses mesmos $10 mil virariam 6,3 milhões de dólares. Nossa! Peraí, de menos de 1 milhão para mais de 6 milhões. A diferença é absurda. Não é um extra. É o que realmente constrói patrimônio. O que é fascinante aqui é que, nesse estudo, 85% de todo o retorno que o acionista teve no final das contas veio justamente da reaplicação desses proventos. 85%. É aquela famosa bola de neve que todo mundo fala. Mas esses números mostram que a neve é de verdade e a ladeira é bem íngreme. É o poder dos juros compostos na sua forma mais pura. E não para por aí. Outra análise de um período diferente, de 1973 a 2024, só reforça essa tese. Mostrou que os grupos de ações que mais se valorizaram foram, consistentemente, os de empresas que ou começaram a pagar dividendos pela primeira vez, Certo? ou que aumentaram o valor pago aos acionistas ano após ano. E se a gente conectar isso com a saúde da empresa, faz todo sentido. Com certeza. O crescimento dos dividendos é um dos sinais mais claros de que a gestão está confiante, que a empresa está gerando mais caixa, que os lucros estão crescendo. E o contrário também é verdade, né? Exatamente. O mercado costuma ser impiedoso com empresas que cortam dividendos. Geralmente é um sinal de alerta de que as coisas não vão bem, seja por dívida alta ou por problemas na operação. Ok, então a teoria é poderosa. Mas na prática, como a gente encontra essas empresas hoje, no cenário de 2025? Foi exatamente essa a missão da nossa análise. Encontrar alguns nomes que, pelos nossos estudos, parecem estar se preparando para serem boas pagadoras em 2026. Vamos lá! A primeira que chamou a atenção atua num setor que muita gente conhece bem, shoppings. Vamos falar da Allos. Allos 3. Isso. A informação principal sobre ela veio de um comunicado recente da própria empresa que meio que acendeu o nosso radar. A Allos anunciou a intenção de aumentar, e aumentar bastante, os dividendos em 2026. E com pagamentos mensais, o que é um atrativo. E mantendo a política de pagar todo mês. Vamos mergulhar nos números, porque eles são bem diretos. A projeção que a empresa soltou para 2026 é de um pagamento mensal entre 28 e 30 centavos por ação. E só para a gente ter uma base de comparação. Só para ter uma ideia da dimensão disso, em 2025 o pagamento foi de cerca de 10 centavos. Ou seja, eles estão falando em praticamente triplicar o dividendo. E na prática, com a cotação da ação hoje em R$ 28,81,
Quanto isso representa de retorno para o investidor? Fazendo a conta, se o pagamento for de 28 centavos por mês, o dividend yield anual projetado fica em 11,7%. Quase 12. E se a empresa conseguir chegar nos 30 centavos, esse rendimento sobe para 12,5% ao ano. É um rendimento bem expressivo. Muito bom. Mas, e este é um ponto de cautela fundamental, é preciso entender a origem desse dinheiro. Parte desse provento virá de fontes extraordinárias. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não é um caixa gerado apenas pela operação normal dos shoppings. E por ser extraordinário, não há garantia nenhuma de que esse patamar de pagamento vá se repetir em 2027 ou nos anos seguintes. Certo. Então, é um dividendo com um asterisco com uma letra miúda. O investidor precisa saber separar o que é um ganho pontual, talvez da venda de algum ativo, do que é a capacidade recorrente de geração de caixa da empresa. Exatamente. É um potencial de ganho alto para 2026, mas com essa ressalva importante. Entendi. Isso me faz pensar no oposto. E uma empresa que é conhecida justamente pela consistência, uma verdadeira máquina de dividendos, quase um reloginho. Ah, sim. Acho que isso nos leva diretamente para a segunda empresa da nossa análise, a BB Seguridade, certo? Perfeito. A BB Seguridade, BBSE3, se encaixa nesse perfil. O histórico dela fala por si. O lucro recorrente da companhia saiu de 3,2 bilhões de reais lá em 2014 Certo. para quase 9 bilhões nos últimos 12 meses. É um crescimento muito sólido. E isso, claro, se reflete no bolso do acionista. O retorno total no longo prazo foi de 410%, enquanto o Ibovespa, no mesmo período, entregou 166%. A diferença é gritante. E a força por trás desses números é que a BB Seguridade é uma geradora de caixa espetacular. Um dado que ilustra isso de forma poderosa. Desde o IPO, quando a ação foi lançada a R$ 17,00, 6 bilhões de reais em proventos. Esse valor equivale a 1,7 vezes o valor de mercado que a empresa inteira tinha na época. Impressionante. É como se o investidor já tivesse recebido de volta o valor da empresa quase 2 vezes só em dividendos. Exato. E olhando para o momento atual, de janeiro a setembro, a geração de caixa foi de 6,6 bilhões. Se a gente anualizar esse número, estamos falando de um fluxo de caixa livre superior a 13% sobre o valor de mercado atual da empresa. É um volume de dinheiro muito grande. Muito grande. E como a empresa já é muito bem capitalizada, a tendência natural é que uma boa parte disso vá para o bolso dos acionistas. Ok. Os números de geração de caixa da BB Seguridade são impressionantes. Mas eu vi um dado que me deixou com o pé atrás. A queda forte no segmento de seguro rural. Sim, esse é o ponto. Os dados do terceiro trimestre de 2025 mostraram uma queda de quase 50% nas emissões. Se esse segmento representa entre 35% e 40% do lucro da empresa, uma queda desse tamanho não é um sinal de alerta vermelho para os dividendos de 2026? Essa é a pergunta-chave. E sim, esse é o principal risco no radar para 2026. Certo. O próprio diretor financeiro da empresa já admitiu a possibilidade de uma leve queda no lucro para o próximo ano, por causa disso. No entanto, mesmo com esse cenário mais desafiador, as projeções de mercado ainda apontam para um resultado muito robusto. Acima de quanto? Com um lucro acima de 8 bilhões de reais. A empresa tem outras linhas de negócio fortes que ajudam a compensar. E com base nisso, qual a projeção de dividendo? Com base nesses dados, a nossa perspectiva é de um pagamento de dividendos ao redor de R$ 4,00 por ação em 2026. Os dados do terceiro trimestre de 2025 mostraram uma queda de quase 50% nas emissões. Se esse segmento representa entre 35% e 40% do lucro da empresa, uma queda desse tamanho não é um sinal de alerta vermelho para os dividendos de 2026? Essa é a pergunta-chave e sim. Esse é o principal risco no radar para 2026. Certo. O próprio diretor financeiro da empresa já admitiu a possibilidade de uma leve queda no lucro para o próximo ano por causa disso.
No entanto, mesmo com esse cenário mais desafiador, as projeções de mercado ainda apontam para um resultado muito robusto. Acima de quanto? Com lucro acima de 8 bilhões de reais, a empresa tem outras linhas de negócio fortes que ajudam a compensar. E com base nisso, qual a projeção de dividendo? Com base nesses dados, a nossa perspectiva é de um pagamento de dividendos ao redor de R$ 4,00 por ação em 2026. R$ 4,00? Na cotação atual, isso representa um dividend yield de 11,8%. E vale lembrar que os pagamentos são semestrais, geralmente em fevereiro e agosto, e a proposta de dividendo costuma ser anunciada agora em dezembro. E nos estudos de vocês também tem aquela menção a preço-teto e margem de segurança, certo? O que exatamente vocês querem dizer com preço-teto com uma margem de segurança de 22%? É uma espécie de preço justo com uma gordura para queimar? É exatamente isso. O preço-teto é o preço máximo que, pelos nossos cálculos, achamos justo pagar pela ação hoje para ter uma boa chance de obter o retorno esperado. A margem de segurança de 22% é essa gordura, um desconto que a gente aplica para nos proteger caso as coisas não saiam exatamente como planejado. É uma proteção contra imprevistos. Perfeito. Perfeito, ficou bem claro. Já falamos de shoppings com a Allos e seguros com a BB Seguridade. Vamos para a nossa terceira e última empresa da análise de hoje, que vem do setor financeiro, o Banco BMG. BMG4. Para entender o BMG, é preciso entender o nicho dele. Cerca de 70% da carteira de crédito do banco é focada em produtos consignados. Ou seja, empréstimos e cartões de crédito cujo pagamento é descontado direto da folha de pagamento do aposentado ou do servidor público. Exato, isso reduz bastante o risco de calote para o banco. E os indicadores operacionais recentes deles parecem bem positivos. Vi que a inadimplência caiu de 4,7% para 3,9%, o que é ótimo. Muito bom. Ao mesmo tempo, o índice de cobertura subiu de 113% para quase 200%. Só para entender, isso significa que o banco está com quase o dobro de proteção guardada para cobrir eventuais calotes. Exatamente essa leitura. O banco está mais preparado para perdas. Além disso, a margem financeira líquida, que é basicamente o que o banco ganha com juros, está crescendo mais rápido do que as despesas. Isso é um sinal de ganho de eficiência e de escala. E como isso se traduz nos resultados financeiros? O banco lucrou 148 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, o que resultou num ROI de 16,6%. Só para a gente deixar claro, um ROI de 16,6% é um bom termômetro da eficiência do banco, né? Ele mostra o quanto de lucro o banco consegue gerar a partir do capital dos próprios acionistas, é um número bem forte para o setor. Sim, é um indicador de rentabilidade bem saudável. E quando a gente olha para o preço da ação, o valuation, as projeções indicam um múltiplo preço-lucro de apenas 4,5. Em tese, o lucro do banco pagaria o preço da ação em 4 anos e meio. Exato. E o que isso tudo significa para os dividendos? Com base nesses resultados e na cotação atual de R$ 4,16, nossos estudos apontam para um potencial de o banco pagar um dividend yield de 11% em 2026. 11%. Um ponto interessante do BMG é a frequência. Ele anuncia proventos trimestralmente, nos meses de abril, julho, novembro e dezembro, com o próximo anúncio sendo esperado agora para dezembro. Ok, vamos amarrar tudo isso. Vimos primeiro a força gigantesca que o reinvestimento de dividendos tem para multiplicar o patrimônio no longo prazo. Fundamental. Depois, analisamos 3 empresas com potencial para 2026. A ALOLS, com um rendimento projetado que pode chegar a 12,5%, mas com aquela ressalva importante de ser um evento extraordinário. A BB Seguridade, um caso de consistência com projeção de 11,8%, mesmo com desafios no agro. Certo. E, por fim, o Banco BMG, mostrando melhora operacional e um potencial de yield de 11%. Isso mesmo. E para fechar, eu gostaria de deixar um pensamento para reflexão. Nós focamos bastante no rendimento projetado, que é uma foto do momento, baseada nos preços atuais e nos lucros esperados. Certo. A questão a se ponderar
como eventuais mudanças na taxa de juros ao longo do próximo ano poderiam afetar a atratividade desses dividendos. Se a renda fixa começar a pagar mais ou menos, como isso mexe com a percepção de valor dessas ações e, consequentemente, com a cotação delas? É uma variável importante para ficar de olho. Com certeza. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!